Olá amigos, aqui é o Girleison da Eletronorte, trazendo mais um vídeo sobre reparo de notebooks para vocês. E hoje nós vamos analisar essa placa aqui, que veio no Ultratinho 25. Essa placa ela tem dado bastante defeito. E por que isso? A gente vai ver hoje. Olha só, essa placa ela costuma dar os seguintes defeitos principais. Super I/O, o Super I/O às vezes queima. BIOS às vezes corrompe, é uma BIOS de 8 megas. CI de charge, esse CI aqui ele dá muito defeito, ok? Então se você pega ela, às vezes tá o LED bem aqui assim, esse LED tá aparecendo vermelho, por exemplo, pluguei a fonte, liguei, tá aparecendo vermelho o LED, o problema pode estar aqui, ó, nesse carinha aqui, que é o CI de charge, ok? Mas hoje a gente quer falar sobre um carinha chamado U19. Você tá vendo aqui essa referência U19 bem no meio aí? Você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pads de contato dentro de uma marcação retangular e cercado por capacitores. O que acontece, galera? Essa placa ela usa um CI para fazer a transformação de uma tensão away em uma tensão em stand-by. Ela como que ativa as tensões de stand-by. Mas só que esse CI ele não aguenta a corrente que passa por ele. Então ele costuma queimar. Literalmente queimar, ele trinca. Aqui eu já arranquei, porque eu comecei a mexer nela antes de pensar em gravar o vídeo. Aí depois já estava arrancado, não, eu vou gravar o vídeo porque é um vídeo muito importante. Mas logo aqui do lado, olha só, deixa eu procurar. Temos o U18, você está vendo o U18? O U18 é igual ao U19, é o mesmo componente. Então você vê que ele é como se fosse um cristalzinho. A placa ainda está um pouco suja de pasta, porque eu passei só um pouquinho de álcool com a escova, mas eu ainda vou completar a limpeza. Mas você vê aí, olha, que é um CI retangular cercado por capacitores. Aqui existia um igual a ele, que acabou queimando, trincando. Qual o defeito da placa? A placa liga e desliga sem processar. A placa nem liga. Ou às vezes a placa liga e não gera vídeo. Não processa nada. E quando você vê esse componente em questão, o 19, ele está muito quente mesmo, ou seja, está totalmente danificado. Então, como proceder para solucionar esse problema? Então, galera, a gente vai no esquema elétrico. Eu tirei uma foto do esquema elétrico, eu não estou com o notebook aqui ao lado, mas eu tirei aqui uma foto do esquema elétrico e botei no meu celular. Deixa eu voltar aqui o zoom. Então, o 19 é esse componente aqui, ó, o OZ7502PN. Então você vê que temos uma tensão de 5 volts away e temos uma tensão de 3.3 volts away. Um entrando na primeira esfera e outro entrando lá na quarta esfera. Tá vendo? Ambos em cada lateral. Porque a gente vai ler ele da seguinte forma, olha. Deixa eu colocar aqui. Olha, são 4 esferas aqui em cima e 4 esferas embaixo. Aqui da mesma forma, é como se a gente tivesse desse jeito, olha. É como se fosse assim. Deu para entender? Beleza? Mas vamos deixar aqui para ficar melhor a visão. Então, os 5 volts away, ele entra nessa primeira esfera como in 1. Olha só, in 1. Deixa eu pegar aqui outra pontinha para ficar melhor. Uma agulha. Olha só, em 1. Essa tensão em 1 ela vai sair em out 1 como uma tensão VS, ou seja, 5 volts VS. O mesmo acontece com os 3 volts, ó, 3.3 VA
vai entrar nesse pad, ele vai sair, ó, em 2, ele vai sair em out 2. Você vai ver aqui que tem, ó, 3.3 VS. Beleza? Então, a gente vê que o pino, essas duas esferas aqui, olha, essa esfera na realidade é GND, essa outra aqui é de alimentação. Temos aqui um pino com um capacitorzinho aterrado. E aqui nós temos o sinal de mais 3.3 VS on, que é o sinal que vai ativar, né, esse CI para ele fazer com que as tensões standby surjam, né, fazer com que o 5 VA passe para o outro lado, 3.3 VA passe para o outro lado. E aí, esse CI queimando, como a gente faz para solucionar esse problema? Então vamos lá. Vou fazer análise aqui do esquema, porque em outro vídeo, por exemplo, do Lenovo que eu fiz, o pessoal ficou, como você chegou a essa conclusão? Galera, é análise do esquema. Análise do esquema a gente vai entender. Tão simples, ó. Uma técnica que é muito feita, nesse caso aqui, que eu creio que a maioria faz, é a técnica dos jumpers. Mas normalmente eu recomendo fazer a troca do CI. Embora seja bem provável que o CI ele queime novamente, porque esse CI ele é muito frágil mesmo. Então eu vou ensinar para vocês a troca do o jumper, né? O esquema do jumper. Como você vai fazer? Simples. Você vê aqui pelo esquema elétrico que a tensão 5VA ela passa pelo capacitor C460. E quando ela vai para o outro lado, ela passa pelo capacitor C438. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu for aqui na placa agora, esperar focar, eu consigo ver aqui o que? O C438. Tá vendo aí? Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O C438, bem aqui assim. E eu tenho aqui o C460, logo aqui em cima. Tá ok? Olha só. Normalmente o pessoal faz um jumper entre o C443 e o C438. O C443 e o C438. Mas pelo esquema a gente viu que deveria se fazer entre o C460 e o C438, né? Porque o que acontece, ó, vocês estão vendo esses dois padzinhos aqui, ó. Ver se eu consigo aproximar. Esses dois pads aqui é por onde deve se passar a tensão. Ou seja, a tensão de um lado deve passar para o outro. A função do CI é essa, fazer a tensão daqui passar para cá, né? Mas isso não acontece. Porque o CI está queimado. Da mesma forma aqui, ó, entre esses dois pads aqui, o CI vai fazer com que passe a tensão. Então a tensão vai passar por aqui e por aqui. Mas o CI estando queimado não vai acontecer nada, não vai funcionar. Então o que nós fazemos? Se você analisar, esse pad aqui, ele está ligado nessa trilha, olha, tá vendo? Ligado nesse lado deste capacitor. E esse pad aqui, ó, ele está ligado nesse lado desse capacitor. Então de duas uma, ou você vai fazer o jumper bem aqui assim, que exige um pouco de técnica de soldagem, ou então você vai colocar um fio. Não coloque um fiozinho jumper, coloque um fio um pouco resistente e você vai fazer um jumper aqui, ó. OK?
Então, temos aqui feito um jumper já. Ou seja, fechamos aqui. E agora nós vamos ter que fechar, ó, aqui, ó, esse pad com esse outro pad. Esse pad a gente já está vendo que ele está ligado a esse lado desse capacitor, né, do C464. E esse outro pad aqui, ó, ele vai descer e vai vir para o lado desse capacitor aqui. Cuidado, muita gente faz a solda desse lado. É desse lado aqui. Então você vai puxar o jumper daqui para cá. Lembrando, você tem que tirar o CI, que está ruim. Ter cuidado para não ficar fechando curto entre essas esferinhas que tiverem o resto de solda que sobrar aqui. Então você vai fazer o jumper daqui para cá. Beleza? Feito isso, a tensão ela vai estar passando para o outro lado e fazendo a função que o CI fazia. Embora essa função pelo CI ela só aparecia a partir do momento que você dava start na placa, mas aqui você vai estar deixando a tensão ligada direto. Pelas experiências que eu já fiz, pela prática que eu tive com essa placa, creio que eu já ajeitei com certeza mais de 200 dessas, nenhuma nunca deu defeito por conta desse jumper, né? Agora tem um porém. Você está vendo aqui esse U18, que é igual ao U19, tá vendo? U18. Nesse caso aqui, se esse carinha desse defeito, deixa eu botar aqui. Se esse carinha aqui desse defeito, o celular tocou. Se esse carinha aqui desse defeito, se eu fizer o mesmo jumper, por exemplo, entre esses dois capacitores e esses dois capacitores, o que é que aconteceu? O cooler ia ficar ligado direto. Então, eu recomendo, no caso do 18, você sempre trocar ele. Tá ok? Você sempre fazer a troca dele para evitar qualquer dor de cabeça ou ter que ficar fazendo o jumper do cooler para o USB, deixando o cooler ligado direto. Então essa é a dica que eu queria dar para você. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se gostou, né, compartilha aí com seus amigos da comunidade técnica. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.